Oi, amigos do canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambelli, diretamente para o canal Nós em Foz. E hoje a gente vai abordar temas importantes na região de fronteira do Brasil com Paraguai e Argentina, e também sobre a região sul do Brasil, né? A gente vai pontuar alguns pontos importantes, principalmente com as condutas que os estudantes, como o estudante vai se comportar na região de fronteira, porque a gente tem que ser bem específico sobre esse assunto, porque isso serve de alerta para os pais dos estudantes, para os estudantes que estão vindo morar aqui em Foz do Iguaçu, porque a gente fala as coisas aqui e não é por mal. A gente fala aqui, e esse vídeo também serve para o pessoal que vem fazer compras no Paraguai, quem vem fazer turismo aqui na fronteira, principalmente para os guias de turismo, que vai trazer suas excursões para Foz do Iguaçu. Prega a visão e preste atenção no que eu estou dizendo. Porque as pessoas, quando ouve a gente falar uma coisa, ela distorce toda a situação. Não me interprete mal esse vídeo, porque esse vídeo salva vidas. Já digo logo, salva vidas. Então, pega a visão. É um vídeo de esclarecimento, porque as pessoas não têm uma conduta, né, na fronteira que deveria ter, ou no exterior, né? Então a gente vai debater aqui esses assuntos. Então, em primeiro lugar, meu nome é Leandro Tambelli, para o canal Nós em Foz. Quero discutir e abordar com vocês o comportamento do turista e dos estudantes de medicina que chegam aqui na cidade de Foz do Iguaçu, que vão morar no Paraguai ou vão estudar no Paraguai. Desde já, eu quero falar também para o público feminino que eu entendo a campanha que vocês falam, que é meu corpo, minhas regras, não é não, concordo plenamente. Só que em algumas situações a gente tem que pontuar, porque vocês não entendem e a gente tem que explicar. Então, o que é que as pessoas não entendem? Vou explicar para vocês. As pessoas não entendem que outros países é uma outra cultura. É um outro universo, né? Um universo, não é um universo paralelo, mas é uma outra tradição. Ó, a Europa, para quem não sabe, é um continente conhecido como o Velho Mundo, né? O Velho Continente. O povo mais antigo, conservador da história é o povo europeu. Então, o Brasil foi colonizado pelos europeus. Contudo, a região sul do Brasil tem uma quantidade grande de europeu. E os europeus têm um comportamento diferente dos brasileiros, que é da região nordeste, da região norte do Brasil. Então vamos debater esse assunto no canal, porque vocês têm que entender o que eu estou falando. Porque eu estou falando toda hora assim, porque o assunto é muito sério. Então vamos nós. A mulher brasileira, nos anos 80, que tinha a mulata do Sargentelli, que o Brasil vendia a imagem da mulher brasileira como mulata de samba, né, de escola de samba, que tinha aquele turismo do mundo inteiro vindo para o Brasil para ver as mulheres, as passistas, sambistas no Rio de Janeiro. Aquele movimento todo que aconteceu nos anos 80, que foi o auge, né, da divulgação do corpo da mulher brasileira pelo mundo, que começou a acontecer isso. Eu me lembro que teve uma época que até os cartões postais, quando mostrava o Rio de Janeiro, mostrava as mulheres deitadas nas praias do Rio de fio dental. Tanto que o fio dental, quando surgiu no Rio de Janeiro, foi uma explosão, né? Foi um fenômeno, né, no mundo inteiro. Então, o pessoal ia para o Rio de Janeiro para ver, né, as mulheres na praia, para ver as mulheres de biquíni. E com tudo isso, atraiu muitos homens europeus, muita gente de outros países para ver essa situação, e nem todo mundo vinha com boas intenções, vamos ser sinceros. Aí o que acontece? Depois dessa explosão que aconteceu, né, nos meados dos anos 80, que todo mundo que é desse período assim mais antigo sabe do que eu estou falando aqui, quando as mulheres, os filmes nacionais do Brasil era tudo pornô chanchada. Quem não sabe o que é, pesquise e vai entender o que eu estou falando. Então, a maioria dos artistas, todo mundo fazia parte desse mesmo clubinho que, né, que acontecia as coisas. Só que as pessoas não entendem que nem todo mundo, né, aplaude essa situação. Aí o que aconteceu?
Quando foi de 2000 para cá, que eu noto que foi de 2000 para cá, teve uma explosão ainda maior da sensualidade brasileira, né? Desde a época do El Chan, ninguém me deixa mentir, que começou essa coisa de erotizar a música popular brasileira a um ponto tão elevado que era da boquinha da garrafa, né? Com as danças, com aquelas coisas todas, com aqueles figurinos todos, que começou todo mundo a aderir. Só que vocês têm que entender que o que vocês fazem num palco, ou no show, ou na dança, no Brasil é uma coisa. No exterior é visto com outros olhos, porque já vem dessa tradição dos meados dos anos 80, que o pessoal andava assim, né? De fio dental, de topless, daquela coisa toda nas praias. Aí o que acontece? Hoje temos no Brasil e no mundo um movimento do não é não, né? Que o meu corpo, minhas regras, total apoio a esse movimento. Sou super a favor que ninguém tem direito de passar a mão no corpo de uma mulher sem ela autorizar. Eu sou a favor também que ninguém pode assediar, mas olha, presta bem atenção. Tudo é em 2 vezes. Entenda, não só a mulher, o homem também tem seus direitos. Eu quero pontuar também nesse assunto aqui, que todo mundo faz essa campanha, né, do não é não. Ninguém pode, por exemplo, se uma mulher passar de biquíni e um homem ficar, ó, gostosa, ó, não sei o que, né, aquelas coisas todas, aí já vem o pessoal do assédio, da importunação sexual, aquelas coisas que o povo fala, né? Então o que acontece? Presta atenção. Isso já acontece no mundo inteiro, que o pessoal não aceita mais esse tipo de conduta, né? Então já tem aquela turma que é do não é não, que isso é errado, que é o povo machista que faz isso. Só que também tem um segmento de homens que também passa pela mesma situação, que não é pontuado. Do tipo, eu tinha uns amigos na época que eu trabalhava com fotografia no Ceará, que quando os meninos iam para a praia de sunga de praia, que a gente estava fazendo umas fotos, ou que a gente fazia algum trabalho de publicidade, e que a gente ia tirar foto, e às vezes é moda praia, né? Quem conhece o Ceará sabe que tem um foco muito grande da área têxtil, né? Então, muita gente de moda praia, né? Daquelas coisas todas de biquíni, dessas coisas todas. E quando um homem vai para uma praia dessa, que ele tá de sunga, que o homem tem um corpo todo malhado e sarado, eu mesmo vi várias mulheres, já chegou até passar a mão nos rapazes, aí um rapaz desse aqui, eu pegava. Elas diziam assim, quem disser que eu tô mentindo, não vai prestar não, porque é desse nível. Então as mulheres, quando viam um homem na rua bonito, um dançarino, um modelo, alguma coisa de uma banda de forró, ou um cantor, ou alguma coisa assim, aí via eles na praia, via eles em um clube, via eles na piscina, quando eles estão de sunga ou de alguma coisa assim, aí ficava, um homem desse eu pegava, se um desse pegasse na minha cama, não sei o que. Tudo isso eu já ouvi muitas vezes mulheres falando, mas nunca ninguém diz que a mulher assedia o homem, né? Só diz assim, que o homem assedia a mulher. Eu vou tirar por mim. Uma vez entrando dentro de um elevador, eu todo sério, todo arrumado, uma mulher passou a mão em cima, assim, no meu peito, depois desceu a mão assim abaixo da minha calça e disse assim, esse eu pegava comigo, repara mesmo, esse eu pegava. Eu olhei assim pra cara dela, fiquei calado. Aí depois ela passou a mão de novo, eu disse, minha senhora, eu não gosto de mulher não, eu sou gay. Falei logo, ó. Aí ela olhou pra minha cara e disse assim, mas na minha cama, no instante eu resolvia isso, ó. Olha a liberdade. Quem foi que deu liberdade para ela fazer isso, passar a mão em mim e falar isso? Então isso aí não é assédio, não? Me responda aqui embaixo nos comentários, isso não é assédio, não? Então, o mundo tá muito extremista, porque quando acontece com as coisas com o lado das mulheres, aí tudo acontece. Agora, quando é do lado dos homens, a gente não pode falar. Aí o que acontece? Vocês vão me perguntar agora, Leandro, o que é que você está querendo dizer com esse assunto que você está falando agora? Eu vou falar os relatos que eu ouço. Então o que acontece? Eu tenho umas amigas que, ó, quando eu morei na Europa,
A primeira coisa que me falaram foi o seguinte: não ande com brasileiro. Foi uma das objeções para me poder morar e trabalhar quando eu fui para a Europa, foi não estar próximo de brasileiro e nem andar com brasileiro. Que eu me esforçasse para aprender o idioma do país e quando eu tivesse dúvida, eu recorresse até eles, mas que eu não tivesse contato com os brasileiros. E isso foi o que foi dito para mim lá na Itália, não no Brasil. Aí o que acontece? Quando eu cheguei na Europa, eu fui entender o porquê disso. Porque acontecia assim, eles pensavam que eu era indiano. Tanto que os italianos me chamavam de Grande Fratello, que é o Big Brother italiano. Ei, Grande Fratello, não sei o que era um pessoal até do Big Brother que tinham entrado em contato comigo na época sobre um negócio de maquiagem, de umas fotografias minhas. Aí eu começava a brincar, tanto que eles me levaram até para um restaurante indiano. Aí eles disseram assim: Leandro, é melhor você dizer que é da Índia do que você dizer que é do Brasil. Aí eu digo: não, mas eu sou brasileiro. Ele disse: mas se mantenha discretamente, porque aqui não é muito bem, não era bem visto os brasileiros na Europa. E isso foi o comentário das pessoas que falaram comigo. Não foi com estranho, não foi com ninguém, não, foi comigo. Aí o que acontece? Me comportei desse jeito. Aí eu comecei a observar, porque eu morava em uma cidade turística e observava muitas meninas brasileiras saindo com estrangeiro para ir para a Europa. Por aí você já tira o que o povo está deduzindo, né? O tipo de situação que acontecia. Aí quando eu voltei da Europa, tinha uma revista famosa masculina que é conhecida no planeta todo, que tinha uma matéria dizendo que Fortaleza era a capital daquele negócio. E que todo mundo da Europa ia para Fortaleza para esses negócios. Aí o que acontece, né? Dessas coisas de mulher, dessas coisas de balada, dessas coisas. Aí eu comecei a observar que as letras de música e o comportamento das pessoas vista pela Europa era outro. Tanto que quando a gente chegava na Europa, o pessoal ficava assim, as mulheres lá descem muito na boquinha da garrafa, as mulheres lá seguram muito o tchan, as mulheres não sei o que. Menina, era muita piadinha com as mulheres. E agora imagina, você vê uma mulher de família, séria, entrar nos cantos na Europa e os homens europeus olhar para ela, avaliando ela, né? Quanto é que ela cobraria, quanta coisa assim. Então imagina a situação, que situação desagradável. Não é uma situação desagradável? Pois isso acontecia. E acontece ainda até hoje. Então a mulher brasileira é vista no exterior desse modo. Quem disser que não é assim, traga na minha frente, que eu chamo de mentiroso. O perfil da mulher brasileira na Europa é visto desse jeito desde os meados dos anos 80, que começou aqueles cartão postal das praias do Rio de Janeiro, que é uma tendência internacional que se projeta até hoje. Então o que acontece? Até hoje é desse jeito. Mas a gente vai fazer o quê? Se até hoje as mulheres brasileiras são vistas dessa forma em outros países, a gente não tem o que fazer. A gente tem o quê? Que dizer assim: olha, vamos se comportar, vamos. Aí a mulher cheguei, eu estou falando isso para você, que hoje eu estava falando com a senhora que eu tinha que levar para fazer uns trabalhos, e uma mulher perguntou: Leandro, você conduz um grupo de turistas para o Paraguai? Eu disse: conduzo, mas eu gosto de passar umas informações antes para dar tudo certo, né, no passeio. E uma das observações que eu peço é: não vá com maquiagem, vá discreta, use roupa fechada, o pessoal é conservador, né? Não use shorts muito curtos, não use roupa com muito decote. Eu já dou logo, né, os termos, porque é uma viagem internacional. Querendo ou não, o Paraguai é um outro país. E o povo às vezes não entende, que pensa que o Paraguai é Brasil, mas não é outro país, então é outra conduta, né? E o povo no sul do Brasil, principalmente aqui em Foz, muita gente é de outras religiões, né? Muita gente é árabe, o pessoal é muito tradicional, então as mulheres são muito contidas, né? Roupas muito fechadas, muito discretas, né? Então a gente não tem aqui na comunidade local aquela referência de mulher andando com um comportamento de cantor e de artista de televisão. O povo é muito fechado, muito conservador. Eu sei que as mulheres podem usar o que elas quiserem,
a roupa que elas quiserem, isso aí eu sei, isso é indiscutível, a gente usa o que a gente quer. Só que dependendo de algumas regiões, a gente tem que ter esse pensamento. Gente, olha, eu estou indo para um país que eu não conheço aquelas pessoas, não sei como é a cultura daquele país, e a gente deve se comportar de acordo com aquele país. Se você não acha que deve se comportar com aquele país, eu recomendo nem ir para aquele país, porque cada lugar tem suas tradições. Tá me entendendo? Tem seu jeito de ser. Aí as pessoas vão dizer para mim que eu tô errado. Eu não tô errado. Eu tô orientando as pessoas a fazerem as coisas certas. Claro que nem todo mundo entende o que eu tô falando. Eu falo bem direitinho, eu falo bem explicado. Olha, vamos passear, vamos tirar foto, mas vamos todo mundo, né? Comportado, com roupas discretas, com todo mundo. Aí quando eu falo roupas discretas, é o único quesito que eu vejo que algumas mulheres ficam com raiva de mim, que elas dizem, ah, meus corpos, minha regra, eu uso o que eu quiser. Gente, não é assim. Vocês não estão em território nacional, não estão na sua rua, não estão na sua cidade, não estão na sua casa, é um outro país. Então, eu sei que tem a campanha, meu corpo, minhas regras. Agora vai explicar isso em outro país? Pelo amor de Deus. Então, se a gente pode evitar problema, para que a gente vai procurar problema? Aí as pessoas, quando a gente vai falar, aí teve uma mulher hoje, uma turista, que chegou para mim e disse assim, não, mas eu sou a favor. E por mais que eu explique a situação para ela, dos riscos que as mulheres passam e das coisas que acontecem com as mulheres no exterior, ela disse que ainda é a favor das mulheres continuar fazendo isso. Não, as mulheres podem fazer o que quiser. Então, a gente tem que entender que cada lugar do planeta tem suas tradições e suas culturas, sua cultura. Então, a conduta de cada um é de cada um. Claro que eu gostaria que o mundo fosse todo mundo, né, fizesse o que quiser, mas não pode. Cada país é seu país e tem suas regras. Agora, como é que eu posso determinar um turista que ele pode fazer o que ele quiser no outro país? Eu seria uma pessoa irresponsável. Eu não posso afirmar isso aqui nem no YouTube, nem em canto nenhum, porque cada lugar que a gente vai tem sua cultura, tem sua tradição, e eu recomendo estudar antes de ir para um país a cultura daquele país, para depois não dizer que não foi alertado, né? Aí as pessoas dizem assim, mas Leandro, o que é que você quer dizer com isso? Eu digo, gente, não preciso falar muito não, é só vocês pensarem, tá entendendo? Eu vou fazer outros vídeos sobre essa mesma temática, mas a dica que eu tenho para os turistas é, vem fazer compra no Paraguai, principalmente mulheres, venha com roupas mais fechadas, sem muito decote, sem muita ostentação de maquiagem, sem muito roupa, assim, é complicado dizer, mas o povo é conservador. Se vocês não gostam de um país conservador, eu recomendo ir assim para um país mais liberal, assim. A Holanda é super liberal, você pode usar a roupa que você quiser. Vocês podem ir para Nova York, né? Que o pessoal usa o que eles quiserem. Mas em alguns países do mundo o pessoal é conservador. Então, lugares de pessoas conservadoras, a gente tem que ter uma atenção maior para evitar transtorno de viagem, porque acontece. Se disser que não acontece, eu estaria mentindo. Então, não me interprete mal esse vídeo e não me leve como uma pessoa conservadora, que o mundo que a gente vive é desse jeito. A moça disse, ah, mas o mundo então é hipócrita. Se é hipócrita, eu não sei. Eu sei que em alguns países as pessoas são conservadoras e a gente tem que respeitar as tradições de cada país que a gente vai visitar. Então tem países que têm suas regras e a gente que vai para aquele país tem que estudar antes para saber como é. Então, às vezes, o turista marca uma passagem para algum país, uma excursão turística, mas não informa o turista como é o comportamento e a cultura e a tradição daquele lugar. Então, estou aqui passando para vocês com o maior carinho, com o maior respeito, que quando a gente vai para o exterior, a gente tem que ir com o pé atrás, porque a imagem do Brasil lá fora, dependendo de qual seja o assunto, é visto de uma maneira. Então, para evitar situações constrangedoras com mulheres e homens em outro país, saibam que o comportamento diz tudo. Então, não estou pedindo para ninguém mudar o jeito de ser. Eu só estou pedindo para vocês serem um respeito aos países que vocês visitam. Para ser muito bem recebido em qualquer lugar do mundo,
mas a gente tem que ficar com o pé atrás, porque infelizmente essa foi a imagem que foi muito vendida do nosso país lá fora. Sei que tem essas campanhas, dessas regras, que não é não, respeito, apoio essas campanhas, apoio tudo isso, mas a gente tem que entender que as pessoas de outros países, elas não pensam assim. Então a gente não pode arriscar, né, nossos amigos, as pessoas que a gente gosta, e dizendo, não, vocês façam o que vocês quiserem, porque depois quem é que vai assumir a responsabilidade se acontecer alguma coisa? Não é verdade? Então não interprete esse vídeo como um vídeo assim que seja chato, seja deselegante. Pelo contrário, é um vídeo de observação para ensinar que turistas e estudantes e qualquer pessoa que vai morar num país tem que estudar tudo sobre aquele país antes de vir. Eu recomendo os estudantes de medicina estudar bem sobre o Paraguai, principalmente sobre cultura e tradições, e sobre qualquer país que vocês vão visitar. Estude antes, para não ter nenhum transtorno de viagem. Então aqui é Leandro Tambelli para o canal Nós em Foz. Espero que vocês deixem esse like nesse vídeo, compartilhem esse vídeo com seus amigos, principalmente com aqueles que querem fazer compra no Paraguai, porque toda informação é bem-vinda. O Paraguai é um país maravilhoso, só que é um país com regras. E eu sei que o Brasil tem uma visão que o Paraguai não tem regra, mas não é verdade. O país do Paraguai é maravilhoso, cheio de regras, mas a gente tem que ter uma conduta em viagens internacionais e prestar atenção naquilo que eu estou falando, porque eu não falo, não é por mal não, e nem estou querendo ser conservador e nem quero ser liberal, eu só estou dando informação porque as pessoas me perguntam e eu estou aqui para responder. Então aqui é Leandro Tambelli para o canal Nós em Foz. Deixa esse like e compartilhe o vídeo.